Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje, como eu estava dizendo a você, logo cedo pela manhã, estava orando e pedindo a Deus, entre outras coisas, uma palavra, porque eu reconheço a grande importância que há no momento em que nós nos encontramos aqui. Eu reconheço a grande importância que há na sua alma, no destino eterno. Naquele momento em que eu e você, todos nós, a raça humana, ricos, pobres, ignorantes, inteligentes, intelectuais, religiosos, ateus, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos nós estaremos diante do trono. Aqueles que acreditam nisso, aqueles que zombam disso, escarnecem disso, não ligam para todos nós. Então, esse momento é muito importante. E eu tenho sempre orado a Deus por mim mesmo. E pedido ao Espírito Santo que Ele venha ungir a minha mente, ungir a minha voz e me capacitar para que eu possa transmitir ao povo uma palavra profética de verdade. Ou seja, uma palavra que proceda realmente da boca de Deus. Porque é como eu sempre digo e creio nisso. Uma palavra que procede da boca de Deus. Ela é revestida de unção. E esta unção está profetizado lá através do livro de Isaías, que a unção é a causa de todo jugo ser despedaçado. Então, não há outra forma de se quebrar cadeias, de se romper maldições, de se abrir algemas. Não há outra forma a não ser a unção de Deus, a presença do Espírito Santo de verdade. Eu não estou falando de coisas fantasiosas, folclóricas, pirotécnicas, cheias de efeitos. Eu estou falando da presença verdadeira do Espírito Santo. Eu estou falando sobre a unção de Deus. Esta unção, ela faz uma pessoa nascer de novo, ser uma nova criatura. As coisas velhas ficarem verdadeiramente para trás. Eu não estou falando de uma conversão religiosa. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, eu fiquei olhando a tela da TV e eu até me emocionei naquela hora. Eu comecei a falar com Deus, eu disse, meu Deus do céu,
E eu vi pessoas prostradas diante de algumas imagens que elas próprias esculpiram, chorando, emocionadas, algumas lavando com água aquelas imagens e reverenciando aquela figura como se fosse Deus, e se prostrando por terra e ali derramando suas emoções. Então eu disse para Deus: Senhor, há sem dúvida alguma uma diferença gigantesca entre pessoas que se convertem a uma religião qualquer. Porque, sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Não é difícil entender. O homem, ele tem um vazio, ele tem um oco, um espaço vazio dentro da sua alma, e você observa isso com facilidade. Qualquer grupo indígena, pessoa que vive no meio do mato, os aborígenes, gente praticamente selvagem, sem cultura alguma, sem acesso à internet, ou televisão, ou coisa parecida, você chega lá e eles estão adorando a uma árvore que o raio partiu lá no meio. Estão adorando o sol, a lua, estão adorando um peixe, estão adorando alguma coisa. E você pergunta: quem foi que ensinou essa gente isso? Quem foi que ensinou essa gente a cultuar, a buscar a um Deus? A alma de Deus. A alma do ser humano, ela tem sede dessa conexão, dessa ligação com o seu Criador. Essa conexão que foi perdida, essa aliança, esse cordão umbilical. Por isso, o homem, por mais rude, por mais fora da civilização, esse homem vai estar buscando adorar alguma coisa. As religiões estão espalhadas por todas as nações, as mais diversas e nas mais variadas formas e nas mais variadas culturas, e existem pessoas dispostas a morrer em praça pública, a se suicidarem em prol daquilo que eles acreditam, tamanha a raiz que se formou naquela cultura religiosa. Mas quando nós falamos sobre a unção que despedaça o jugo, quando nós falamos sobre a palavra que procede da boca de Deus, nós não estamos nos referindo a uma religião, a um conceito religioso, a um apego denominacional. Nós não estamos nos referindo a efeitos pirotécnicos que possam ser criados em torno da necessidade de alguém de alcançar ao seu Criador. Nós estamos falando da pura, da simples, da genuína presença de Deus que transforma verdadeiramente a vida de um homem e de uma mulher, que os torna novas criaturas. Você lembra disso? Quando Jesus se encontrou com aquele sujeito religioso, o tal de Nicodemos, lembra dele? E que ele veio procurar o mestre de noite no jardim, às escondidas, para que ninguém o visse. Afinal, conversar com o mestre estava se tornando arriscado para os frequentadores da sinagoga, os amigos de Caifás, o sumo sacerdote. Mas ele foi buscar a Jesus. E ele começou a conversar com ele, começou a falar: mestre, olha, o senhor sabe, o senhor me conhece, eu sou um dos principais aí, líderes religiosos, eu sou mestre da lei, para falar o verbo rasgado. Eu ensino a Bíblia, eu conheço as profecias, não estou aqui para conversar, porque está havendo um conflito. O senhor diz que é o Filho de Deus, o Messias, que nós aguardamos há tantos anos, mas Caifás não acredita nisso, e também nós temos uma oposição muito grande, mas eu posso adiantar as coisas lá no Sinédrio. O senhor sabe que eu sou um homem de projeção, eu vim aqui bater um papo, conversar. Agora, uma coisa eu sei que o Senhor é de Deus. As pessoas, tem gente que até que diz que isso é do diabo, mas eu vim aqui para dizer que eu não acredito nisso. E eu vim aqui para dizer que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ninguém pode falar
da maneira ungida como tu falas, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, Nicodemos, ele começou esse diálogo de uma forma politicamente correta, não é? Ele estava abrindo uma porta para um diálogo saudável. Afinal, ele disse: eu creio que tu és realmente vindo de Deus, que é Deus quem age através da sua vida. O senhor sabe que eu sou um homem importante no cinema, posso te abrir as portas por lá. O senhor está dizendo que é o Messias, nós aguardamos o Messias. Quero conversar sobre profecias, quero dialogar, eu sou mestre da lei, eu quero conversar sobre a questão dessas profecias, essa história do senhor ter nascido lá em Nazaré, essa coisa toda. Então o senhor vai me explicar aí toda a hermenêutica de toda esta situação profética. Interessante que Jesus, ele disse apenas uma coisa a esse velho de barbas brancas com um olhar profético de mestre, com seus livros debaixo do braço, com seus anos de estudos, suas longas vestes, seu filactério, a observância de todos os ritos da lei de Moisés e tudo aquilo que eram medalhas condecorativas enfiadas no peito da sua alma e que o fazia todos os demais andarem nas praças públicas e no pátio do templo com o nariz empinado. Afinal era neto. Faziam longas orações na praça, aquela coisa assim. Ó Deus de Israel! Não é verdade? E Jesus olhou para os olhos daquele homem e disse: Nicodemos, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, Nicodemos. É necessário para você nascer de novo. Nicodemos, eu quero dizer para você que você está caminhando para a perdição eterna, com todos os teus conhecimentos nos escritos, das leis e dos preceitos dados a Moisés no deserto do Sinai. Eu quero dizer que você está indo para o inferno com todos os seus livros sagrados, com todos os seus costumes religiosos. Eu quero dizer para você que é necessário se quebrar o jugo. É necessário, se proceder um milagre na sua vida, é necessário que você venha nascer novamente, Nicodemos. E é claro, evidente, ele arregalou os olhos e ele disse: mestre, eu vim aqui bem intencionado. O senhor me disse que eu tenho que nascer de novo. Agora, como posso eu, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Que história é essa? Eu não estou entendendo aonde o senhor quer chegar, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Eu não me refiro a isso. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda, não arregale os teus olhos. Por eu te digo, necessário te é nascer de novo, porque o vento, ele sopra aonde ele quer. Mas você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Mas aquele que nasceu de novo, este é capaz de ouvir a sua voz, ou seja, de ser direcionado, de ser dirigido, de ser impulsionado por esse vento, pela voz do Espírito Santo de Deus. Isso despedaça todo jugo, isso quebra a cadeia, isso transforma a alma humana. E é disso que eu preciso, que você precisa. Nós não precisamos de um conceito religioso, nós precisamos da unção do Espírito Santo que despedaça todo o jugo e santifica verdadeiramente
verdadeiramente, sem hipocrisia, sem falsidade, sem capas, mas verdadeiramente a presença do Espírito Santo nos leva a ter uma vida santificada, ou seja, consagrada, ou seja, separada para Deus, porque a Bíblia diz que sem esta separação, sem santificação, ninguém verá a Deus. Pense na quantidade enorme de religiosos, de religiões, de gente que será lançada fora. Isso não pode mudar, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não vai mudar. Isso vai acontecer. Porém, eu não quero estar, e você, em nome de Jesus, há de não querer também estar, e de que o teu nome venha fazer parte do cumprimento dessa profecia que afirma claramente que milhares de pessoas com toda a sua religião serão lançadas fora para um lugar chamado lago de fogo e enxofre. Haverá choro, haverá ranger de dentes, haverá pavor, haverá desespero, e muitos vão dizer: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu profetizei, e em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei enfermos. Não há nada de errado em expelir demônios, não há nada de errado em curar enfermos, e não há nada errado em profetizar, e não há nada errado em se exercer os dons genuínos do Espírito Santo quando dele procedem de fato, realmente, não é? Mas há algo de errado quando uma pessoa ele passa a não viver a vontade de Deus. Ele passa a autoprojetar, a se tornar cada vez mais evidente, Cristo diminuir cada vez mais. Quando é o contrário que deve acontecer, ou seja, Cristo deve ter uma evidência cada vez maior em nossa vida, em sua mensagem, em sua palavra. E nós devemos diminuir, ou seja, nosso interesse, nossas particularidades, nossas ambições. Tudo isso deve começar a ir diminuindo cada vez mais, até que venhamos ter de fato a mente de Cristo, não é? Há uma diferença entre você querer usar o poder de Deus para seu benefício, para concretizar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, e você se tornar um servo, uma serva, alguém que pode dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu não quero ficar te chamando de Senhor, 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 e não fazer a tua vontade. Eu quero primeiro conhecer a tua vontade. Me mostra, me revela o que o Senhor deseja da minha vida. Eu quero colocar isso em prática, eu quero fazer. E hoje pela manhã, enquanto eu orava, Deus me chamou a atenção para isso. E Ele fez a minha mente voltar na lembrança daqueles momentos vividos na terra do Egito. Momentos que antecederam a libertação do povo hebreu. E aqueles momentos foram proféticos. Foram proféticos. A Bíblia diz que todas aquelas coisas nada mais eram do que sombra do que haveria de se cumprir. E nos falta tempo para exemplificarmos todas aquelas coisas, mas você conhece a Bíblia e sabe bem do que o autor sagrado se referia quando afirmou: todos aqueles fatos eram sombra, eram proféticos de revelações que se cumpririam. Tudo, a tenda, o tabernáculo, a rocha de onde emanava água para o povo beber, que representava Cristo, e aquela nuvem que os cobria do calor do céu, lhe dava direção, a coluna de fogo que iluminava o acampamento e aquecia no frio da madrugada, e todas aquelas coisas na caminhada daquele povo eram proféticas, as tábuas da lei, o maná e tudo aquilo. Mas os momentos que antecederam a libertação, a saída do povo, Deus os poderia ter arrancado de lá num abrir e fechar de olhos, mas Ele não o fez. Ele lançou por intermédio do cajado, da vara de Moisés,
do cajado de um pastor, de um pedaço de pau, por intermédio de Moisés, ele lançou 10 pragas terríveis que arrasaram a nação egípcia. Mas no término delas, Deus disse a Moisés: Moisés, sou eu mesmo que tenho endurecido o coração de Faraó para não deixar vocês irem embora. Qualquer ser humano com juízo perfeito já teria deixado vocês irem embora, porque qualquer pessoa sabe que não pode lutar contra um Deus vivo. E Faraó e seus generais e todos os habitantes dessa terra estão percebendo que eu sou diferente dessas imagens com cara de cachorro, com cara de gato, que eles ergueram e cultuam nessa terra. Eles estão vendo que o teu Deus, Moisés, é Deus de verdade. É Deus que faz as coisas acontecerem na hora diante dos olhos das pessoas. Então, qualquer pessoa com lucidez mental já teria deixado vocês irem embora, mas eu endureci o coração dele porque eu tenho interesse em continuar a manifestar essas pragas na terra do Egito para engrandecer o meu nome e para abrir os olhos da raça humana, daqueles que viverão muitos anos depois que vocês, acerca dos fatos proféticos. Cada praga era um deus egípcio que caía por terra. Praga no rio Nilo que virou sangue, o deus do Nilo caiu por terra, e tantas outras pragas. Mas agora Deus disse a Moisés: entra cada um de vocês na sua habitação. Entra cada um de vocês na sua casa, cada família. E ele disse: Moisés, mate um cordeiro. Mate um cordeiro e pegue seu sangue numa bacia. E você vai pegar esse sangue. E você vai ungir. Você vai passar este sangue desse cordeiro nos umbrais da porta da casa dos hebreus. Agora, Moisés, presta atenção. Escuta o que eu vou dizer para você. Fecha a porta e a janela. O anjo da morte virá. Presta atenção, Moisés. O anjo da morte virá e ele só vai respeitar um sinal. Preste atenção. Se você deixar de ungir uma porta que seja com este sangue, o anjo vai entrar e ali o primogênito vai morrer. Quer seja do homem ou quer seja do animal. Todo primogênito, todo homem ou todo animal nascido primeiro vai morrer nessa noite pela espada desse anjo. Ele está descendo com uma ordem. Ele está descendo com uma espada e com uma ordem que eu dei. Ele vai matar todo primogênito da terra do Egito. Aonde ele não encontrar a marca desse sangue nos umbrais da porta, ele entra e mata. E Moisés, é claro, obedeceu a Deus. E ele matou aquele cordeiro. E é evidente que eu não preciso gastar tempo, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente e que você percebe que esse cordeiro, ele representava, ele personificava, ele era a figura do próprio Filho de Deus, o seu único filho, o primogênito, que foi dado por nós, que derramou o seu sangue por mim e por você, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar do juízo eterno, para nos livrar da morte eterna.
claro que você percebe isso com clareza. Moisés na hora não sabia. Deus não falou nada, ele não tinha ideia. A grande maioria de todos os fatos que cercavam Moisés, ele não tinha compreensão, ele não entendia, ele dizia, por que isso? Eu não estou compreendendo. Mas, na verdade, eram fatos proféticos para que as gerações futuras pudessem ter um entendimento aberto para grandes revelações de Deus. Deus está tirando um povo deste mundo. Deus está tirando um povo desse grande Egito. Pragas, ou seja, sinais, evidências da manifestação de Deus têm sido derramadas em todo esse mundo. Mas é chegada a hora em que o anjo da morte virá. E entenda isso como juízo eterno. E entenda isso como sentença final. E entenda isso como a retirada do povo de Deus definitivamente desse Egito. Dessa terra de falsos deuses, de religiosidades vazias, de gente que se prostra diante de culturas religiosas, de imagens esculpidas por suas próprias mãos, e afirmam: esse é o nosso Deus. Nós não fazemos ideia. Eu acredito que o cineasta mais famoso que existe em Hollywood não seria capaz de colocar numa tela do cinema, por mais que ele tenha os efeitos computadorizados e artistas famosos capazes de expressar no rosto o desespero, o pavor, a angústia, a agonia. Ninguém seria capaz de retratar o que aconteceu naquela noite. Quando esse anjo veio, eu não sei. Seria talvez tolice tentar descrever a forma, a maneira como ele manifestou-se por entre as ruas, becos, casas, telhados, portas, janelas, e de que forma ele entrava. Mas eu acredito que por onde esse anjo passava, eu creio que cada pessoa, os hebreus, os egípcios, todos dentro de suas casas, e muitas pessoas desavisadas andando na rua aquela hora da noite, mas ao passar desse anjo, eu creio que o corpo deles se arrupiava. Eles podiam talvez não ver, talvez não existisse uma fumacinha branca ou vermelha ou roxa, talvez não existisse uma aparência meia nublada ou coisa do gênero, mas sem dúvida eles podiam sentir, e o corpo deles se arrupiava diante da presença do anjo da morte, com aquela espada para executar uma sentença de Deus. Sabe, eu fico pensando naqueles egípcios, e eu fico pensando naqueles judeus nesta noite. Quando se começavam a ouvir um grito de desespero, do nada, pessoas começavam a gritar, mães, gritando desesperadas porque o filho acabou de morrer. Inexplicavelmente eles sentiram uma presença estranha e o filho deles morreu. E numa casa, e na outra depois, e na outra seguinte, e na outra, e naquela que fica na frente, na esquina, todos começaram a gritar e a chorar. E o desespero começou a tomar conta daquela gente, porque o anjo da morte estava entrando em qualquer casa aonde não houvesse a marca do sangue daquele corpo.
importava o tamanho da barba de alguém, não importava a religião daquela pessoa, não importava o grau social daquela pessoa, não importava a cultura daquela pessoa, não importava quantos livros religiosos ele tivesse em casa, não importava quantas preces ele fez na sua vida, não importava nada. Esse anjo veio com uma ordem dada por Deus: onde não houver a marca do sangue do Cordeiro, entra e executa o meu juízo. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes não verão a segunda morte. Suas vestes estão lavadas nesse sangue. Preste atenção, uma vez Jesus contou uma história, uma parábola. E nessa parábola, nessa história, ele ilustrava uma grande realidade espiritual. Ele disse que numa festa, numa celebração muito grande, vários convidados entraram e se assentaram ao redor daquela mesa e começaram a ser servidos com todas as iguarias, porque aquela festa era na casa do rei. Mas de repente, um homem chegou e colocou a mão sobre o ombro de alguém e disse: escute. Ele olhou para trás e ele já estava com uma coxa de um frango enorme mordendo, celebrando junto com aquelas pessoas aquela festa. E aquele homem coloca a sua mão sobre o seu ombro e diz a ele: escuta, amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E então mandou que esse homem fosse amarrado nas suas mãos e nos seus pés e tirassem a corda do frango da mão dele e o lançassem fora, diz a Bíblia, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, isso parece pavoroso para você? Pavoroso vai ser na hora que isso acontecer. E pavoroso vai ser se você estiver entre estas pessoas que não têm vestes nupciais, que não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu irmão. Não importa, olha, você pode ser quem você for, o anjo da morte não vai respeitar título, não vai respeitar cargo, não vai respeitar a tua denominação, não vai respeitar quantas congregações você tenha criado ou fundado. O anjo da morte, ele vem. E quando ele vier, ele vem com uma ordem. O único respeito é pela marca do sangue. Porque a única coisa que justifica a mim, a única coisa que justifica você é a marca do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Muitos dizem isso. E isso é bom, não é ruim? É melhor não fazer mal a ninguém do que fazer mal. Mas isso não te justifica diante de Deus. Olha, eu creio em Deus. E eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu na cruz e que há poder no seu sangue para perdoar meus pecados. Eu creio em tudo isso. Eu creio na Bíblia Sagrada. Isso é bom. É melhor do que não crer em nada. É um passo muito importante, mas isso não te justifica. Porque a Bíblia Sagrada diz que até os demônios, até pombageiros, epelíferas, chocaveira, eles creem, até Lúcifer, eles creem na existência de Deus, eles sabem que o Todo-Poderoso é real, eles creem na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles sabem o poder que há naquele sangue que ele derramou, eles sabem que ele ressuscitou e que ele está vivo à direita do Pai, mas isso não resolve o problema deles. Você está entendendo isso ou não? Você está compreendendo isso? Preste atenção
do que eu estou falando com você nessa tarde. Nicodemos não era um cachaceiro, um feiticeiro. Nicodemos não arreava despachos de uma encruzilhada para fazer alguma oferenda a demônios. Nicodemos, ele não injetava droga na veia, não cheirava cocaína. Nicodemos era um mestre da lei, procurava se desviar do mal. Você se lembra daquele rapaz rico que perguntou a Jesus? Ele disse: mestre, aleluia, glória. Oh, aleluia, o que eu tenho que fazer, mestre? Eu tenho ouvido a tua pregação, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Eu quero entrar. Eu tenho visto, ouvido as tuas mensagens, estou entusiasmado. E Jesus começou a citar algumas ordenanças da lei: não matarás, não cobiçarás nada do teu próximo, isso, aquilo, aquilo outro. E o rapaz se lembrou de sua glória. Aleluia! Tenho praticado isso desde a minha infância. E Jesus disse: isso é bom, é melhor do que não praticar. Mas você realmente quer entrar no céu? Claro, eu quero sim, Jesus. Então vai, vende tudo que você tem, entregue aos pobres e me siga, tu terás um tesouro no reino dos céus. Mas aí é como dizem por aí, né? Jesus pegou pesado. Aí a coisa mudou, meu irmão. Sabe, isso não quer dizer que Jesus vai pedir que eu venda todas as coisinhas que eu tenho para segui-lo. Mas isso quer dizer que eu tenho que ter a disposição no meu coração de fazer isso, ou seja, eu tenho que considerar a Ele com um valor maior. Ele tem que ter um valor maior na minha vida do que a minha própria vida, do que o meu pai, do que a minha mãe, do que a minha mulher, do que os meus filhos. Ele tem que ter a primazia, ele tem que ter o primeiro lugar. Foi isso que Deus mostrou a Abraão quando exigiu que ele sacrificasse o seu único filho, aquele que ele amava. O fruto da promessa, porque ele largou tudo. Ser pai de uma nação. Não se assuste, não se surpreenda. Mas a única coisa que o anjo da morte vai respeitar da mesma forma como na primeira vez é o sangue derramado. É o sangue do Cordeiro. É o sangue inocente. É o sangue que nos justifica. É o sangue de Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes nesse sangue. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Tem muita gente cheia de justificativos próprios e tentando através disso se justificarem diante de Deus. Fiz isso, fiz aquilo, sou isso, sou aquilo. Não faço isso, não faço aquilo. Não uso isso, não uso o sangue. Não há outra justificativa para nós. Nosso merecimento é o fogo do inferno. Herdamos o pecado de Adão e a maldição que veio sobre ele. Só há uma chance para nós: o sangue derramado na cruz. Esse sangue nos purifica de todo o pecado e faz toda a diferença em nossa vida. E nos arranca. Porque Deus está preparando uma nação de sacerdotes, um povo escolhido, uma nação de elite, marcados pelo sangue. E Ele vai tirar esse povo daqui. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus.